Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Gonçalves e vamos hoje aí para a correção das questões de número 17 e 18 de direito tributário. Tá? Reforçando que essas questões estão sendo postadas tanto no canal do Telegram quanto no do Instagram durante o dia para correção agora na parte da noite, às 22 horas. Tá bom? Os links para esses grupos vão estar aqui embaixo, para esses canais, tá? Então entrem lá e participem no decorrer do dia. Então vamos lá, vou ler a primeira questão aqui e daí a gente vai comentar um pouquinho, tá? A questão de número 17, ela trazia a seguinte assertiva. O tributo pode ser instituído por lei delegada ou por medida provisória, desde que não seja exigida lei complementar para a matéria. Pessoal, assim, ó, nós sabemos que a lei complementar dentro do direito tributário é muito importante, tá? Então ela tem vários regramentos. E um deles é sobre a instituição de tributos. Então nós temos alguns tributos, tá, que só podem ser instituídos por lei complementar, tá? Então nós temos, por exemplo, os empréstimos compulsórios, só lei complementar, os tributos residuais, que são os impostos residuais mais as contribuições residuais, só por lei complementar, né? Existe uma discussão aí na doutrina sobre o imposto sobre grandes fortunas, tá? Que alguns entendem que é nos termos de lei complementar, ou seja, quando a lei complementar define o que é uma grande fortuna e pode vir uma lei ordinária e instituir, porém a doutrina majoritária entende que o imposto sobre grande fortuna deve ser instituído apenas por lei complementar. Tá? Nós temos também uma questão do ITCMD, né, que é um tributo aí estadual, nos casos onde onde o doador mora no exterior, né, tem domicílio no exterior, ou de cujos também tinha seu último domicílio no exterior, e também a lei complementar no caso do ICMS monofásico, tá? Então, essas matérias são matérias reservadas à lei complementar, então não pode nenhum outro tipo de lei, tá? Nos demais tributos, admite-se a lei, né, como regra geral, o tributo é instituído por lei ordinária. Porém, não há nenhum óbice, né, em relação à instituição do tributo por medida provisória, por exemplo, tá? Desde que se respeite as regras da medida provisória. Como também não há nenhum óbice em que esse tributo seja instituído por lei delegada, tá? Se você pegar lá artigo 62 da Constituição e artigo 68, você vai ver que um vai estar falando da medida provisória e o outro da lei delegada. Quais são os assuntos, né? E o que ela não pode. Então, a lei delegada e a medida provisória, elas não podem, né, atuar em campos reservados à lei complementar. Então, existe sim a possibilidade, tá, de um tributo ser instituído tanto por lei delegada como por medida provisória. Então, essa questão ela está correta, questão de número 17. Tá? Vamos lá aqui para a questão número 18, vou ler aqui para vocês. Considere-se ocorrido o fato gerador em se tratando de situação de fato, desde o momento em que esteja definitivamente constituído nos termos da lei aplicável. Tá? Então, pessoal, aqui na verdade foi trocado o conceito, tá? O conceito legal que está na lei, tá? Porque o fato gerador ele vai considerar ocorrido em dois momentos, um numa situação de fato e outra numa situação jurídica. Tá? Na situação de fato, ele vai considerar ocorrido quando os elementos ali materiais forem suficientes, né, para detectar essa ocorrência, como por exemplo no caso da importação, né? No caso da importação, quando o produto é importado, ele entra no território, pronto, é um fato, ocorreu a entrada no território, então a partir dali deu-se o fato gerador, tá bom? Já na questão jurídica, né, que esse conceito que foi trazido aqui pela questão de número 18, é o conceito da situação jurídica, tá? Então, desde o momento que esteja definitivamente constituído. Então, o que seria essa constituição? Vamos pegar, por exemplo, o ITBI. O ITBI, o fato gerador dele é a transferência, né? E a transferência ela ocorre, né, lá no cartório de registro de imóveis, quando o contribuinte tira do nome do antigo proprietário e repassa para ele,
tá? Então, isso daí é na situação jurídica. Então, o fato gerador, ele ocorre, ele vai se considerar ocorrido em dois momentos, uma numa situação de fato, pode ser uma situação, e outra numa situação jurídica, tá? Conforme exposto aí. Vou colocar aqui para vocês aqui os dispositivos abaixo, tá, do vídeo. Peço para que vocês compartilhem aí para ajudar o canal a crescer, tá bom? E quem não se inscreveu, se inscreva aqui nesse canal aqui para estar recebendo as novidades. Valeu, obrigado, tchau, tchau.